Olá, sejam muito bem-vindos aí a essa live, né, que vai ser fantástica sobre o jeito cristão de lidar com dinheiro, né? E nesse momento eu já inicio a live aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu me especializei em produtividade e em ajudar pessoas, principalmente as que são parecidas aí comigo, a se tornarem mais produtivas. Eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa, muito sem energia de tomar decisões, de fazer certas coisas, e isso me motivou muito a procurar soluções e formas de superar isso e transformar isso numa realidade, né? Transformar a produtividade numa realidade para mim. Então, nós já vamos iniciar aí com o nosso participante de hoje, Felipe Fattori, e eu quero dizer que todos aqui vão conseguir assistir e reassistir essa live várias e várias vezes, porque eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai colocar aqui vai ser de altíssimo valor, e até mesmo eu e o próprio participante vai conseguir tirar muito proveito disso, tanto agora como depois lá em outros momentos, para usar isso como uma ferramenta, com um case de sucesso aí dessas lives. Está muito escuro aqui, vocês conseguem assistir, tá legal a imagem, o áudio. Assim que vocês me derem o ok, eu já inicio aqui com o participante de hoje. Eu tô achando que tá meio escuro. Será que é o meu celular aqui? Deixa eu ver. Ah, parece que tá legal aqui. Calma aí. Vou mudar um pouquinho a posição aqui. Vamos ver se melhora. Aí, agora eu acho que ficou legal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Então vamos lá. Esse participante de hoje, né, ele é um especialista em finanças, porque a vida fez dele assim, né? Não foi algo tão proposital assim. E quando se trata de especialistas, né, a gente considera aqueles que superaram aquilo que eles ensinam as pessoas a superar. Então, para mim, ele é um cara sensacional, e fiquem aí com Felipe Fattori. Ele já vai ver. Valendo. E entrou uma nuvem aqui, escureceu, mas vamos embora. Aí, agora sim. Fala, Fê, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado aí por participar dessa live. E, cara, é um prazer ter você aqui. Maravilha, vamos lá. E trocação, velho. Soltar o verbo sem massagem, velho. A hora de mandar conteúdo sem parar, velho. Maravilha. Eu sei que vai ser pouco tempo, né, para a gente falar sobre muitos assuntos, muitas dúvidas minhas e da maioria da galera que vai participar aí. Mas, cara, o nome da nossa live é O Jeito Cristão de Lidar com as Finanças, né? Então, essa vai ser a minha primeira dúvida. Mas primeiro se apresenta, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história. A gente quer saber, né, quem é o Felipe Fattori, o que levou ele até aqui, né, e para onde ele está indo. Que são questões importantes aí, pelo menos para a gente se conhecer. Legal, meu nome é Felipe Fattori, trabalho com marketing digital, mais especificamente no ramo do copyright. Eu não estou trabalhando no ramo das finanças, mas as finanças foram uma coisa que entraram na minha vida por necessidade, né? Alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa e tinha um salário muito bom comparado com a média da categoria, ganhava muito bem, e ainda mais por trabalhar de madrugada, adicional noturno, vinha uma grana muito boa para mim, né? Só que o que eu ganhava em dinheiro eu perdia em péssimas escolhas, né? Eu resolvi, em determinado momento da minha vida, me dar alguns luxos em que a situação
cenário atual das finanças, por mais que consideravelmente boa, não me permitiam ter naquele momento, mas a ansiedade de adiantar sonhos foi tão grande e que me levaram a fazer diversas escolhas ruins e me afundei num caminhão de dívidas. Mais para frente, fui empreender, fui ter minha própria empresa, quebrei por má gestão financeira e acabei que entrei num ciclo de dívidas enorme, assim, de mais de 6 dígitos de dívidas no total da minha vida, assim, falando tudo, acho que mais de 100 mil reais de dívidas. E eu precisei simplesmente me internar em conhecimentos financeiros e foi quando eu vi um livro, né, que estava na minha estante, que minha mãe tinha me dado algum tempo atrás, e livro, sabe aqueles livros que mãe te dá, assim, você nunca deu a bola, assim, e ficou lá, parado na minha estante por muito tempo. E um dia eu peguei e li esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. E aquele livro me deu um estalo na minha vida, assim, tipo, instantâneo, assim. E depois daquele livro, aquele livro foi start, assim, ó, nunca mais eu voltei a ser o mesmo. Eu sempre tive muita facilidade com finanças, eu sempre gostei de finanças, minha mãe sempre me incentivou a lidar muito bem com o meu dinheiro, só que eu não tinha um conhecimento técnico. E aí eu fui buscar esse conhecimento técnico. Eu participei de diversos seminários, palestras, curso, livro, então já li de vários, assim. Posteriormente vim estudar também finanças empresariais por conta da quebra que eu tive da minha empresa. E aí, somando isso tudo, são vários anos que eu estudei muito a fundo finanças, porque eu falei assim, eu descobri primeiro uma paixão muito grande, que eu gostava, sempre gostei muito de números, e segundo, eu queria falar assim, eu posso quebrar, porque a vida do empreendedor é de altos e baixos, eu posso quebrar por qualquer outra coisa, mas gestão financeira agora não mais. E é isso. Legal, cara, muito bom. A gente sabe, assim, como empreendedor, como um perfil empreendedor, a gente nunca se dá por vencido, né? Então, nos piores momentos é onde a gente pega as melhores formas de lidar com esses problemas e geralmente é aí que a gente começa a ajudar pessoas e começa a transbordar, né, em outras vidas, ajudando pessoas a não passar pelo sufoco que a gente passou, É né? exatamente E isso. Essa foi a minha vida, praticamente. o intuito dessa live, né, eu acho que cabe muito aí dentro do que eu costumo falar, né, no meu Instagram, que é sobre a produtividade, né? Produtividade nada mais é do que você usar os seus recursos, tempo e dinheiro, né, de uma forma inteligente, de uma forma eficaz e eficiente, né, para que você tenha resultados melhores. Então, cara, é um assunto assim muito vasto, mas que a gente vai começar então, já tendo aí as devidas apresentações. Eu quero saber, existe um jeito cristão de lidar com as finanças? Qual que é a diferença, né, entre o jeito mundano aí, por assim dizer, de lidar e o jeito cristão, né? O que você entende aí que diferencia uma coisa da outra? Por que é importante a gente ter esse olhar cristão para o dinheiro que a gente ganha, para o dinheiro que a gente tem, né? Assim, na verdade, se você for pegar assim, as finanças em geral, ela é uma coisa muito importante na sua vida, né? A gente vive numa sociedade capitalista, não tem ninguém que não lide com dinheiro. Mas, tipo, na escola você aprende matemática, você aprende português, história, geografia, um monte de coisa que você nem usa hoje, tipo, sei lá, hiato, tritongo, são coisas que, tipo, naquela hora faz sentido, mas você nunca mais usa na tua vida. E coisas reais que faz sentido, como, por exemplo, educação financeira, não se ensina na escola e não se ensina em nenhum lugar. E a consequência disso se arrasta para todas as esferas da sociedade, inclusive no meio cristão, não é uma exceção, né? E assim, o dinheiro, por conta dessa sociedade capitalista, ele tem o poder de mudar, inclusive, o seu caráter, né?
E o jeito cristão, na minha opinião, de você lidar com o dinheiro é o jeito em que você lida o dinheiro por querer ter o dinheiro, não é problema, mas você não tem o apego ao dinheiro. E isso é baseado lá em Lucas, né? Quando chega um jovem e pergunta para Jesus o que ele precisa ter para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus fala, não matarás, cita ali algum dos mandamentos. E aí o jovem fala, mas isso eu faço isso desde a minha adolescência. E aí Jesus vira para ele e fala assim, falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. E aí Jesus observa que ele sai chateado, porque ele era dono de muitas riquezas. E aí vem a frase comum, né? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E muitos cristãos olham essa frase puramente, tipo, pega o contexto bíblico, mete uma tesoura e analisa aquilo. Só que não é isso. O contexto bíblico ele é muito maior, né? Então, o cristão ele precisa olhar como isso, porque a partir do momento em que Jesus virar para você e falar, vende tudo que você tem, dê aos pobres, ao ponto de você não ficar chateado. Então, vamos supor que você tem uma fortuna de R$ 1 bilhão. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Se Jesus pedir para você, sua fortuna é de R$ 1 bilhão, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Você vai ficar chateado ou não vai? Essa a reflexão disso é o jeito cristão de você lidar com o dinheiro. É impressionante, né? E assim, eu acho que tem muito disso, principalmente ali em Timóteo, em Lucas. A gente vê muitas citações na Bíblia sobre finanças, né? Então a Bíblia ela fala claramente sobre o dinheiro. E, inclusive tem uma passagem, né, sobre o tal do camelo que não passa no buraco da agulha. E esse versículo em específico ele é muito interessante porque as pessoas acham que é uma agulha de verdade, né? Quando o contexto da agulha era simplesmente um buraco onde as pessoas passavam, né? Então não é um buraco tão pequeno como o de uma agulha, né? Mas é uma entrada que só passava a altura de um homem. E o camelo, como não tem a capacidade de andar abaixado, ele não passava por essa agulha, né? Que era a entrada das cidades, da muralha. Então, assim, eu percebo que a galera, além de não ter esse entendimento, eles interpretam de uma forma muito superficial, né? Então, para a gente ter um entendimento cristão de como usar o dinheiro, né? O que você acha que é mais importante para o cristão na hora de lidar com o dinheiro, né? Como que você vê essa relação do cristão e o dinheiro? Existem problemas, existem princípios que a gente deve ter em relação ao dinheiro. O que você acredita que a gente pode fazer para isso, de fato, não ser um problema e ser a solução, né? Porque a gente vê que existem muitos cristãos que têm medo de ter dinheiro, de se envolver, porque isso, como você disse, muda o caráter. Mas, na verdade, eu entendo que, assim, talvez seja algo que já esteja na pessoa e aumenta, né? Quando você injeta dinheiro, é como se aquilo inflasse todas as características, todos os pormenores que a pessoa já carrega ao longo da vida. Então, como que você enxerga aí essas questões? Isso é bem interessante, né? Qual que deve ser a principal preocupação do cristão, né? Tá lá em Mateus, ajuntai tesouros nos céus. Esse é o primeiro passo. Ajuntai tesouros no céu. Então, a sua preocupação tem que estar sempre um passo à frente, digamos, um passo ao alto, né? Mas não existe nenhum problema de você desfrutar da riqueza terrena, né? Existem diversos líderes, diversas pessoas influentes, inclusive na Bíblia, a começar por Jó, que foram pessoas muito ricas em suas épocas, né? E existem vários, Davi, Salomão, e por aí vai, a lista continua, né? E não existe o problema, por exemplo, de você lidar com dinheiro, assim, de você ter o dinheiro. O problema é como você lida, e é justamente isso que eu acabei de falar, do apego. Por exemplo, Davi foi um cara muito rico.
Mas Davi, no final da sua vida, deu tudo da riqueza dele para o templo. Ele podia simplesmente falar assim, ó, minha riqueza está aqui e vou herdar para os meus filhos. Só aí, ó, vou abençoar, todo mundo vai ficar rico. Não, a riqueza dele toda foi para o templo. Ele desfrutou do melhor que tinha da terra, ele desfrutou de tudo, mas ele não foi um cara apegado. Deus abençoou ele por causa disso. Deus abençoou inclusive a geração, o próximo, o sucessor dele, Salomão, foi o homem mais rico que já existiu. Existem alguns estudos que se calculam as proporções bíblicas que falam de ouro, bronze, que a fortuna de Salomão era $1 trilhão. Ninguém tem isso hoje. Então Salomão ainda foi o homem mais rico que já existiu. Não existe problema com o dinheiro, existe como o problema de ter o dinheiro, existe o problema do apego. Mas a gente vê muito, né? Hoje em dia é muito comum ver cristãos dando maus testemunhos com relação ao dinheiro. Eu quero abrir uma aspas aqui, né? E como chegou uma galera aí na live, se vocês tiverem alguma dúvida sobre finanças, podem colocar aí no chat, a gente vai ler essas perguntas ao longo da live. Mas eu quero entender, né, quais são... se você não tem esse apego ao dinheiro, muitas vezes você se deixa levar pela vida, né? Mas não ter apego não significa deixar de cuidar, né? Deixar de dar a devida atenção. Então, assim, a gente percebe que determinadas coisas também podem gerar problemas para os cristãos, né? Que tipo de problemas você acha que o cristão enfrenta com relação ao dinheiro, mesmo não sendo apegado, mesmo não tendo esse amor pelo dinheiro? Porque a gente sabe, né? Numa sociedade capitalista, a gente precisa, é uma necessidade. Se a gente não tiver o dinheiro, a gente não come, a gente não veste, a gente não faz as coisas que precisa fazer. Então, quais são os problemas, além do amor indevido ao dinheiro, né? Que mais você acha que a questão espiritual pode trazer na vida de um cristão? Existem inclusive, assim, você pode inclusive ver pessoas que têm problemas com dinheiro, mas não são pessoas apegadas ao dinheiro, né? Eu acho que para essas pessoas reinam principalmente um problema: o jeito mental, a mentalidade e o jeito emocional de se lidar com o dinheiro. O emocional é 80% a raiz dos problemas, né? Muitas vezes crenças trazidas dos pais, dos avós, né? Porque viveram em economias anteriores e diferentes do que a gente vive hoje, né? A economia de 1970 para cá, depois que o presidente Nixon dos Estados Unidos tirou o dólar do padrão ouro, a economia mudou de muito lá para cá. Então a economia dos nossos avós era muito diferente do que a economia que a gente vem hoje, né? Então tem esse problema emocional e tem problemas administrativos de puramente técnica, da pessoa não saber. Às vezes a pessoa não sabe como lidar com o dinheiro. A pessoa simplesmente nunca aprendeu, não teve ninguém para ensinar. Às vezes tem até vergonha de expor, não quer expor a situação e não sabe, simplesmente não sabe lidar. Não é nem mal, a pessoa é muito boa, trata o dinheiro da forma que deve tratar, mas não sabe administrar, né? Eu acho que tem isso, um pouco disso também. Legal. Entrando agora numa questão mais prática, né? Eu acompanho muitos profissionais liberais, empresários, empreendedores, né, aspirantes, e eu percebo que, assim, é muito fácil você sair de um saldo positivo para um saldo devedor muito alto em muito pouco tempo, né? Então, entrando numa questão prática, olhando para esse tipo de perfil, né? Eu acho que a dívida é um dos maiores problemas do brasileiro hoje, né? Além da questão cultural e etc. Mas, assim, a dívida atrapalha muito na questão do, poxa, eu tenho os meus objetivos, os meus desejos de vida, eu não posso
focar neles porque eu simplesmente tenho boletos para pagar daqui uma semana, um mês. E então, assim, eu mesmo já entrei em muitas dívidas, já saí de muitas dívidas, né? Então, como você vê a realidade do brasileiro, a realidade de um profissional liberal, de um autônomo, que entra em uma dívida, essa dívida cresce e ele precisa sair dessa situação. Qual que é a melhor forma dessa pessoa enxergar isso e sair dessa situação? Como você vê isso de um ponto de vista aí mais quem entende do assunto? Eu acho que a primeira coisa, assim, vamos conceituar o que é dívida, né? Se você fala dívida para os nossos avós, que nem eu comentei, nossa, é uma coisa absurdamente ruim. Hoje nem tanto, né? Apesar de existirem muitas dívidas ruins, hoje existe a dívida muito boa, né? Por quê? Porque o dinheiro, ele é dívida. Porque como que funcionava a economia até antes de 70, lá até antes do Nixon transformar o dólar ali, que era atrelado, né, tinha lastro em ouro, e tirou isso, separou para simplesmente o que o governo acha. Então, antes, como que a economia surgiu? Você tinha ali ouro, você tinha os seus bens ali, né? No caso, a moeda comercial, o ouro, e aí você deixava aquele ouro no banco e o banqueiro te emitia uma nota falando, ó, você tem, tipo, $100, R$ 100, falando aqui, de ouro hospedados aqui comigo. Se você vier aqui posteriormente, você pode sacar esse ouro, né? Então foi aí que começou a circulação das notas, né? E aí, só que que aconteceu? O que o movimento financeiro levou a gente como que foi esse movimento financeiro? Chegou um momento em que as pessoas deixavam, entre aspas, ouro, dinheiro no banco, e esse dinheiro ele começou a ficar muito alto e as pessoas não sacavam. Então, tipo assim, era o banco sendo um armazenador daquele dinheiro, né? Então, pensa no banco sendo um armazenador daquele dinheiro de pessoas que nunca vinham sacar. Aí o banco olhou e falou assim, nossa, eu tenho todo esse dinheiro aqui, eu posso emprestar para as pessoas. Foi aí que nasceu o empréstimo. Então, o modelo financeiro ficou moldado de uma forma que se todo mundo resolvesse ir sacar no banco, o sistema financeiro colapsava. Porque o dinheiro já não estava mais ali, o dinheiro foi emprestado para as outras pessoas. A quantidade de notas em circulação era muito maior da reserva. Então o governo, em determinado momento, falou assim, ó, vamos desatrelar. Não existe mais essa de tipo X notas é X quantidade de ouros. E aí o dinheiro passou a ser dívida. Simplesmente o governo fala que um pedaço de papel é dinheiro e você acredita. É isso. Hoje o dinheiro é isso. Então nada mais é do que o dinheiro, ele é uma dívida. Ele é uma dívida em que o governo fala para você em que você tem dinheiro lá. E aí como que você vê essa questão da dívida, assim, tipo, da pessoa lidar, da pessoa que é endividada? Existe a dívida boa e existe a dívida que é ruim. Não existe problema você ter dívida desde que essa dívida te traga dinheiro no seu bolso. É aquele conceito de renda ativa e renda passiva. Qual que é a diferença entre eles? A renda ativa é a que põe dinheiro no seu bolso. A renda passiva é a renda que tira dinheiro no seu bolso. Se você tá ali... Perdão, a renda ativa é o que põe... A renda passiva traz dinheiro para o seu bolso e a renda ativa é aquela que você precisa trabalhar por ela, né? Então, qual que é a mecânica, a matemática da coisa, assim? Não existe problema você, por exemplo, contrair um empréstimo para você conseguir investir, por exemplo, num negócio ou no imóvel que vai te, por exemplo, trazer dinheiro, vai te trazer renda passiva, vai aumentar a sua renda. O problema é quando você cria dívidas para alimentar sonhos. Faz sentido? Uhum. Quando você começa a criar dívidas, muitas vezes, para adiantar sonhos, e isso foi uma das coisas que eu errei bastante,
aí você começa a se perder de vista. Aí é onde a pessoa pode sair de uma situação financeira positiva para uma negativa, tipo, em muito pouco tempo. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma situação financeira estável, chegou um momento da vida que eu quis fazer financiamento para ter um imóvel, para ter um carro, moto, isso, e aí fui crescendo. Coisas que não faziam tanto sentido para aquele momento, nem para minha situação financeira. Então, a ansiedade de você ter alguma coisa que você almeja naquele momento, naquele instante, foi tão grande que te fez adiantar sonhos e fez ter dívida. Eu acho que esse é o principal problema das pessoas que acumulam dívidas, assim. A possibilidade assim, de adiantar sonhos e de, muitas vezes, ter aquela ansiedade, problemas de compulsão, de comprar, a pessoa alimentar um desejo na cabeça dela de ficar comprando sempre. Eu acho que tem muito a ver isso, né? Cara, você me descreveu aí em vários momentos da minha vida. A verdade é que assim, eu enxergo o dinheiro como algo emocional, né? É impressionante como no momento onde você está muito mal na sua vida, você vai olhar para o seu bolso, tá como, né? Parece que anda ali lado a lado o seu emocional e o quanto de dinheiro você tem no banco, né? Então, eu percebo que a gente vê muito as pessoas oprimidas pelo dinheiro, as pessoas sacrificando muito para ter o dinheiro, às vezes sacrificando até mais do que o necessário, porque assim, por exemplo, o mercado de trabalho, eles chegam a pagar 10 vezes menos do que a pessoa gera em renda, né? E esse é um sistema capitalista, para a pessoa que quer um emprego. Nada mais é do que terceirizar obrigações. O empresário, ele arca com tudo, ele arca com o risco de quebrar, ele arca com a organização financeira da empresa, com contratar, demitir, com fazer todas as operações funcionarem, e o funcionário é só uma peça ali que vai receber um percentual em cima do que ele faz, né? Então, assim, no modelo que a gente está, é muito simples a gente se perder, né? Por exemplo, de uns tempos para cá, eu percebo, né, que as pessoas carregam muito o sonho dos pais, dos avós, de ter um imóvel, de ter um carro, uma casa, uma moto, né? Casa lá no interior, de ter várias posses e falar, isso é um sonho para mim, mas na verdade é algo cultural, eu enxergo como algo cultural. E se vocês que estão aqui assistindo forem lá no perfil do Felipe, vocês vão ver que é o rico que tem casa alugada, né? Então, pegando um pouco aí nessa questão, né, como que você vê essas heranças culturais que a gente traz na questão financeira dos nossos pais, no modelo de sociedade que a gente vive, como você vê para o futuro, né? Qual é a mentalidade que a gente deve ter para usufruir mais do dinheiro daqui para frente, em vez de ser dependente e ser refém dos nossos sonhos? Primeiro é a abordagem emocional, né? É a abordagem emocional. Muitos dos problemas financeiros que a gente tem, nem sempre a gente consegue resolver sozinho. A gente, às vezes, muitas pessoas precisam de psicólogos, coaches, que igual o Felipe aí, que dão esse suporte para as pessoas, que dão um acompanhamento profissional. Mas é necessário manter a mente aberta, né? Porque a questão, por exemplo, se você fala para uma pessoa tradicionalista, que carrega uma tradição dos pais, que carrega uma tradição, você fala assim, eu moro de aluguel. A pessoa vai falar assim, nossa, esse cara é um lascado da vida. E, na verdade existem ricos que moram de aluguel, né? A questão, o trocadilho da bio do meu Instagram, ou rico que mora de aluguel, é justamente para causar para causar uma confusão na pessoa, porque
Um rico, a pessoa olha assim, quando você vira para a pessoa que é materialista, você vira para a pessoa e fala assim, eu sou rico, a pessoa fala, você não é nada, tá mentindo. E o aluguel, e você falar que ainda mora de aluguel, você fala aí, ó, tá vendo? É um quebrado, não sabe de nada. Só que as pessoas não entendem que riqueza é uma coisa que é particular para cada um, e o aluguel nem sempre é ruim, né? O aluguel hoje é uma coisa que você morar de aluguel muitas vezes é uma decisão inteligente financeira, né? Agora, no momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo num mercado de juros baixos, então está compensando mais você fazer financiamentos, mas tipo, meu, até 2 anos atrás, um ano atrás, é um absurdo você, tipo, escolher um financiamento, assim, do ponto de vista... Eu sei que gera muito polêmica, esse negócio de financiamento, de cara ter uma casa, é uma coisa muito cultural, sabe? Você tocar no cara, tipo, nossa, é um bagulho... É uma coisa, assim, absurda, porque é um negócio tão enraizado na nossa cultura que quando você confronta isso, você ofende o cara, velho. Entendeu? Então, assim, eu afirmo pra você, cara, 99% das decisões de compras, de financiamento de imóvel, são ruins financeiramente. Afirmo com toda certeza. Mas existe um intangível, né, nessa conta. Às vezes é o sonho do cara, velho. Entendeu? Mas o fato do cara estar realizando um sonho dele não isenta que aquilo é uma decisão ruim financeiramente falando, entendeu? Na matemática, puramente matemática. Quando você bota o intangível, ok, entendeu? Ah, não, eu quero ter isso, porque é um sonho meu, eu quero ter essa casa, é isso e aquilo. Ok, beleza, entendeu? Tenha, ok, não tem problema. Mas isso não isenta a matemática de muitas vezes isso daí ser financeiramente uma decisão ruim, né? Por que se fala isso? Você pega, por exemplo, uma parcela de financiamento de uma casa padrão, um apartamento padrão. Você vai encontrar esse apartamento, dependendo da região, a 300 mil reais. Você vai financiar um troço desse, tu vai pagar uma parcela de tipo 3 pau, 2 pau por mês. Sendo que, muitas vezes, o aluguel dessa casa, ele custa 2 mil. Aí você pagaria 3 mil reais de um financiamento, sendo que o aluguel da mesma casa custaria 2 mil. Se você tem a disciplina financeira para reinvestir esses mil que sobra, você está fazendo uma decisão financeiramente inteligente. Entendeu? Porque isso, se você investe esse dinheiro ao longo prazo, esses mil que sobra, existem calculadoras, cada caso é um caso, mas existem calculadoras para ver isso. Geralmente, em 10 anos, você compraria esse mesmo imóvel. Se você morasse de aluguel durante 10 anos, você, em 10 anos, poupando esses mil, essa sobra que você de financiamento versus aluguel, você compraria esse imóvel à vista em 10 anos. Esse mesmo imóvel à vista 10 anos. Entendeu? Cara, eu inclusive já arrumei confusão por causa disso, né? É polêmico. É polêmico, é muito enraizado. Já sugeri aqui em casa para vender a casa e viver de aluguel e renda do investimento. Só que é um absurdo. Como é que a gente vai fazer, né? Então, assim, é muito enraizado essa coisa do ter uma casa, ter um carro, né? E hoje a gente tem também os aplicativos aí de transporte que isentam a gente de ter um carro na garagem, pagando IPVA, pagando estacionamento, combustível, reparo, né? Então tudo isso é muita coisa para ter que lidar, né? E assim, a gente tocou uns assuntos bem legais. Eu gostaria de aprofundar em todos, tem muitas perguntas. Dá para fazer uma live de 10 horas aqui, velho. Vixe, dá para fazer várias lives. A questão é essa, né? Mas eu quero tratar de algumas questões pontuais aqui que eu
eu tenho para mim e eu acho que vai servir também para muitas pessoas, né? Uhum. Se vocês estão assistindo, tem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, a gente vai responder cada uma delas, mas eu vou entrar num assunto também que é sobre o futuro, né? Como que a gente olha para o dinheiro pensando no futuro, né? Então, eu tenho um conceito muito formado sobre criar renda passiva, né? Então, por exemplo, você falou da questão da riqueza, né? O que é a riqueza? Eu li no Pai Rico, Pai Pobre, que para você saber quão rico você é assim, corta a renda que você tem e vê quanto tempo você sobrevive sem nenhuma renda adicional, sem nenhuma entrada, né? Exatamente. Aí você vai medir a sua riqueza. Porque o principal, pelo menos do que eu enxergo na questão financeira, é criar fontes de renda passiva para que você viva daqui até o dia da sua morte sem se preocupar com essa questão do dinheiro em si, né? Então, olhando para o futuro, como é que você vê que deveria ser, de fato, o planejamento, a organização dessa pessoa para que ela construa fontes de renda, né? Quais são os investimentos que ela deve fazer e o que você acha, né, que pode ser um bom plano de aposentadoria, entre aspas, né? Tá. Primeiro é um conceito muito... Eu até estava discutindo com um sócio meu esses dias aí. Deus deu um talento especial para cada um de nós, né? E eu acho que todo mundo tem o pleno poder de exercer esse talento. E assim, não existe assim, essa questão de investimento é muito particular, entendeu? Eu falo do que eu acredito, mas nem sempre o que eu acredito vai ser o que a outra pessoa pensa e nem pode ser assim, né? Porque se todo mundo pensar igual, colapsa o sistema, né? Então, esse negócio de investimento é muito particular. A minha verdade com relação a investimentos, e eu vim lapidando isso ao longo do tempo, é que o melhor investimento é em você. O melhor investimento que você faz é em você. Porque é um investimento que te permite gerar riqueza real, do zero. Você pega, por exemplo, pessoas hoje, sei lá, fala aí a lista dos top 3 bilionários do mundo. São pessoas... Jeff Bezos, Bill Gates e o Elon Musk. Elon Musk. Isso. Você pega esses caras começaram do zero, investiram neles e criaram riqueza do zero. Isso chama equity. Entendeu? Os caras criaram riqueza do zero. Eles usaram um talento deles, com muita dedicação, é claro, investiram neles e criaram hoje um patrimônio que supera tudo. Investimento em nenhum em ações vai fazer você chegar nesse patamar, sem usar dinheiro dos outros. Nenhum investimento. Nenhum. Porém, nem todo mundo acredita e serve para empreender. Todo mundo pode empreender, mas nem todo mundo vai empreender. Né? Porque, inclusive, se isso acontecer também, já pensou 7 bilhões de pessoas empreendendo no mundo? Já era, velho. Você não ia ter economia, né? Então, assim, nem todo mundo vai empreender. Nem todo mundo vai que tem a mentalidade e a visão de ser um empresário. Para essas pessoas, focar ao longo da vida em investimentos que te geram renda passiva, e abro aqui uma aspas, até esse primeiro tipo que eu falei aqui anteriormente, não isenta o fato da pessoa também investir em renda passiva, que é muito bom. E o que é a renda passiva? É a renda que você recebe sem trabalhar. A renda ativa é aquela que você trabalha para ela, é o seu emprego, que você vai lá, acorda todo dia, sai, vai trabalhar, uma consultoria, um serviço que você presta, um produto que você vende. Isso é renda ativa. Você trabalhou por ela. Se você parar de trabalhar, você não recebe. A renda passiva é que você faça chuva, faça sol, dormindo ou não dormindo, você recebe. Né? Exemplos de renda passiva, um aluguel que você recebe, dividendos, né, que são a distribuição de lucros das ações que você adquire, né, juros sobre capital,
também falando de investimentos, isso tudo são rendas passivas que não importa o que aconteça, você vai receber, né? Para esse tipo de pessoa que não tem assim, a aptidão para empreender, a melhor opção é a pessoa investir ao longo prazo em formas que te deem renda passiva, investimentos que te deem renda passiva, né? Aí é cada um. Investimentos em ações, investimentos, você vai investir para ter um imóvel para você alugar e ter renda passiva. O que você precisa fugir é de despesas, cara, assim, despesas desnecessárias. Porque qual que é a matemática da coisa? O pessoal fala muito do conceito de independência financeira. E você vê hoje, tipo, eu meio tenho um olhar crítico para isso, né? Que muitas pessoas e muitas empresas viram e falam assim, nossa, vem aqui trabalhar comigo e tem a sua independência financeira. Pô, você quer que eu vou trabalhar com você e quer estar me prometendo independência financeira, mas eu tenho que trabalhar? Na minha opinião, isso não é independência financeira. A independência financeira ela acontece quando a sua renda passiva, ou seja, o ingresso de dinheiro que entra na sua conta sem você trabalhar é maior do que as suas despesas. Quando isso acontece, você tem uma independência financeira. Que o cara, se ele quiser, ele pode deixar de trabalhar. Não que isso seja certo, mas o cara pode deixar de trabalhar que ele vai viver o resto da vida. Então, qual que é a matemática disso? É você não ficar se dando luxos demais ao ponto de subir demais a sua despesa e focar em renda passiva. Porque a partir do momento que você foca em renda passiva e você diminui gastos, a sua independência financeira acontece mais rápido. Cara. Muita coisa no que pensar, né? E, cara, eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho sensacional que a gente pode observar, que é a pirâmide de Maslow, né? Que fala sobre as necessidades humanas, né? Mostra ali que uma pessoa que não tem as necessidades básicas, ela não consegue olhar para os desejos que ela tem, ela não consegue ter um propósito, ela não consegue avançar em determinadas condições de vida, né? Então, dentro de uma organização financeira, eu acredito que a gente precisa, sim, né, ter essa sabedoria, buscar conhecimento, ter o entendimento de que essas coisas, elas podem... Elas são variáveis, né? Então, assim, como você disse, o maior investimento sendo nós, a qualquer momento a gente reconstrói e constrói o que for necessário para a gente sobreviver. Então, eu vejo hoje pessoas com mais de 70, 80 anos que ainda trabalham e trabalham muito, né? Para ter o próprio sustento, para sustentar a família, às vezes famílias todas desempregadas. Então, assim, se essas pessoas investissem mais em conhecimento, sabe, crescer quem elas são em relação às próprias emoções, né? Sabendo que isso também te leva a novos patamares na sua vida, eu acredito que, né, tudo isso seja aí um conglomerado de coisas que a gente precisa para evoluir. Produtividade, para mim, é exatamente isso que você falou. É você conhecer o contexto e se conhecer para avançar dentro desse contexto. Porque simplesmente esperar governo, esperar algo de fora investir em você com aposentadoria, INSS, eu nunca acreditei muito que essas coisas fossem positivas para todo mundo, né? Para algumas pessoas pode até ser bom, né? Mas para todo mundo é muito prejudicial, porque não é todo mundo que assim, não tem condições de usar o braço, de ir lá, de trabalhar, de buscar, de estudar. Então, cara, tudo isso que você falou, se a gente colocar dentro de uma caixinha, já dá um bom material aí para a galera se posicionar, buscar, de repente, um profissional para ajudar, identificar os problemas, aquelas coisas mais importantes que ela precisa resolver na questão financeira, separar o que é
a questão espiritual do dinheiro, da questão pessoal. Então, assim, não amar o dinheiro, não ter tanto apego assim a coisas financeiras, mas ter sabedoria ao lidar, ao utilizar isso, para que isso também não seja um problema, né? Porque o dinheiro visto como um resultado final, para mim é prejudicial, né? Pessoas que falam para mim, me fala um bom negócio para investir, para ter dinheiro. Cara, qualquer coisa, uma barraquinha de pipoca, a investir na Tesla, no lançamento de foguete, pode te dar dinheiro. Agora, depende de você investir o seu conhecimento, o seu tempo de forma produtiva para que isso te gere renda, né? Para que isso seja de fato um trabalho aí prazeroso, né? Que você possa levar o resto da vida. Você vê os grandes bilionários aí que a gente tem e, cara, apesar da idade que eles têm, eles não pararam de trabalhar. E não é porque eles precisam de mais dinheiro, que eles querem ser o primeiro colocado da lista. É simplesmente porque eles gostam, né? Eles fazem por prazer e justamente por isso que você falou. Eles construíram a renda passiva que paga os custos que eles têm, que paga os luxos que eles gostam de ter, e isso incentiva eles a usar os talentos de Deus na Terra, né? Então, assim, muitas pessoas deixam de aplicar os talentos, né? O talento é algo bíblico. Se você não usa durante a vida, isso se volta contra você. Então, assim, são coisas que eu enxergo que podem ser muito bem aproveitadas por cada indivíduo, por cada pessoa, e eu acredito que faz total diferença, né? E caminhando aí já para o encerramento dessa live maravilhosa, que eu poderia morar aqui, né? Eu quero encerrar também, encerrar não, né? Mas te dando a palavra e pedindo algumas orientações aí para a galera, algumas dicas que você passa para os seus clientes e tal. E coisas assim que eu acho importantes que eu anotei aqui, que é, por exemplo, como eu posso fazer para usufruir mais, né? O que você considera importante para uma pessoa focar, mesmo tendo uma situação não muito positiva, mesmo enfrentando problemas, né? Como eu posso ser uma pessoa próspera no sentido financeiro do seu ponto de vista, né? E aí você já pode também dar suas considerações e a gente encerra. Tá. Cara, assim, essa questão de você investir em você, ela tem um propósito, né? Por que que eu sou contra, por exemplo, o Mega Sena? Sou absolutamente contra, porque, primeiro, Deus fala que do suor do teu trabalho você tira o seu sustento. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Em segundo, é que a partir do momento que você tem esse dinheiro, que você, por exemplo, ganha, vamos supor que você ganha milhões na Mega Sena, você fica altamente suscetível a não cumprir Lucas 18. Se Deus fala assim, vende tudo que você tem e dê aos pobres, porque você ganhou aquilo, você não sabe como conquistar novamente. Tá entendendo? A partir do momento em que você é rico, porque uma coisa é você ser rico, outra coisa é você é rico, e riqueza, novamente, é uma coisa individual de cada um, né? Não tá só atrelado ao materialismo, mas a partir do momento em que você sabe criar dinheiro, em que você sabe criar formas de você ter dinheiro, Jesus pode virar para você e falar, vende tudo que você tem e dê aos pobres, porque você vai conquistar de novo, cara. Você tá entendendo? Porque a mentalidade está aqui, ó. O jeito de se fazer dinheiro está aqui na sua cabeça. Então, por isso que investir em você é o melhor investimento. Você fala assim, tem dinheiro sobrando aqui, tenho dinheiro sobrando, quero investir. Investe em você. Vai empreender, cara. Vai botar seu talento, vai parar de viver o sonho dos outros. Vai viver o teu sonho, o propósito que Deus colocou no teu coração. Investe, compre livro, compre cursos.
Gasta dinheiro com isso, cara. Não importa, porque isso vai... Cada livro que você lê, cada curso que você faz, é um degrauzinho de riqueza que você está construindo. Não importa se você está tendo pouco dinheiro. Importa que você está se tornando rico com o passar do tempo. Cada vez que você investe, por exemplo, numa sessão de coaching, ou você investe num livro, ou você investe num curso, né? Mas também é necessário o quesito administrativo, né? Soluções práticas. Se você está aí com dificuldades administrativas do seu dinheiro, está aí com problemas de dívidas, o primeiro de tudo é a matemática. Gastos têm que ser menor do que ganhos. Essa é a matemática simples. Mas a gente sabe que finanças nem sempre é assim. Não é simplesmente só isso, linearmente. Na teoria é. Se você falar, é insano você falar que você gasta mais do que você ganha. Beira, assim, se você analisando logicamente, beira a loucura. Mas existem problemas mentais, cara, assim, mentais que eu digo emocionais, né? Relacionados à mentalidade que te levaram àquilo. Então o primeiro passo é você entender qual que é o seu cenário. E aí é pura técnica. Bota ali numa planilha, registra tudo que você ganha, quais são as suas despesas, e tenha um lugar para você olhar analiticamente, que você consiga olhar o seu mês atual e consiga olhar os próximos. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você identificou qual que é o cenário atual, qual que é a sua realidade, você precisa entender o motivo que você chegou naquilo. Porque muitas vezes você vai ver que você tá... às vezes tem o cara trabalha tipo recebendo um salário mínimo e quer ter tipo um Evoque. Entendeu? Tenta entender, cara, se isso não é um problema emocional seu, sabe? Assim, do que você... da situação que você tá, e buscar ajuda. Muitas vezes ajuda profissional, de você entender o motivo que você chegou naquilo, né? E aí você está aberto a novas crenças que possam chegar na sua vida com relação a finanças, a novos ensinamentos. Você está apto e suscetível a se deixar reprogramar as suas crenças com relação a dinheiro, né? E aí, com relação a planos de ações, quais que são planos de ações básicos para você já colocar aí em prática? O primeiro é você entender que despesa é igual grama. Se você não cortar, ela vai te sufocar. Então, qualquer um, cara, você precisa encarar a despesa como grama e tá sempre cortando, né? O segundo passo, isso já do plano de ação. O segundo passo é você criar o hábito de você investir, tá? Novamente, eu falo, o melhor investimento que você faz é você, tá? Se for o caso, você ter renda extra e inclusive, eu sou favorável a, se possível, se você acredita tanto em você, no seu plano de negócios, você inclusive tomar empréstimos, criar dívidas para criar um negócio. Eu sou favorável a isso porque isso é uma dívida boa que vai te trazer resultados, né? E aí você repetir o processo ciclicamente. Porque não adianta nada você fazer uma vez, fiz aqui, essa semana de abril e deixa lá. As finanças é uma coisa cíclica, você precisa estar sempre ali, entendendo. Quanto mais a sua situação financeira é apertada, quanto maior for acirrado a sua situação, se você está em dívidas, se você tem problemas de administração, se não sobra nada, se você está perdendo sono por causa de dinheiro, mais você precisa estar ali fazendo ali o movimento cíclico de você analisar friamente, tecnicamente, quais são as despesas, quais são as entradas, o emocional do porquê que te levou aquilo, e de cortar despesas e buscar renda extras, né? E sempre investir. Mas aí, Fê, até abrindo um parênteses, as pessoas muitas vezes têm um orçamento e falam, qual que é a melhor distribuição de um orçamento? É tantos por cento para isso, tantos por cento para aquilo. Olha,
na minha opinião, a única porcentagem que você precisa ter na sua cabeça é o dízimo. Pode espernear, pode chorar, mas o cristão tem que dar o dízimo. Esse é a única... E você precisa encarar as suas finanças como as suas prioridades no topo e as suas despesas embaixo. Você teve a sua renda, é dízimo. Ponto. A partir daí, Felipe, quanto que eu preciso investir? Depende do tamanho da sua fome de vencer, cara. Entendeu? Não sou eu que vou falar para você investir 10%, 5%, R$1. Qual que é a sua fome de vencer? Qual que é a sua fome de investir no seu sonho? É 50%? É 60%? E a partir daí você se comprometer com esse propósito de investimento e as dívidas, as suas despesas, ser algo que sobra. Você pague as suas dívidas, você pague os seus luxos com o que sobra. Primeiro crie o hábito de se pagar, de pagar você, de pagar os seus sonhos. Entendeu? Primeiro crie o hábito de você se pagar. Recomendo também, por que não você investir em ações de caridade, você desdestinar uma parte do seu orçamento para você ajudar os necessitados, né? Esse é o cronograma geral. E aí, você que está atualmente perdendo sono por causa de dinheiro, por causa de dívida, que não sabe como que está seu orçamento, que não sabe adivinhar, saiba de uma coisa, ou você é servo ou você é senhor do dinheiro. Não tem meio termo. Ou você é servo ou você é senhor. Se você for servo do dinheiro, ele vai te massacrar. Ele vai te arrebentar e você ainda vai estar negando a Cristo, cara, nisso. É duro, mas é verdade. Porque Deus fala que não é possível seguir os dois senhores ao mesmo tempo. Então você primeiro precisa decidir se você quer servo ou se você quer ser senhor do dinheiro. Porque se você for senhor do dinheiro, ele vai trabalhar duro, mas se você deixar ele como servo, ele vai massacrar suas emoções. Não tenham apego e é isso, Fê. Caramba, que live, cara. Que live. Vai ser a primeira que eu vou postar lá no meu Instagram com muito orgulho, né? Massa, bacana. Muito bom, de verdade, né? Tudo que a gente falou aqui com base bíblica, né? E ainda falando aí de várias formas de você criar estratégias para vencer e se tornar o senhor do dinheiro que você tem, né? Provérbios, né, fala muito sobre gaste tudo que você tem para obter conhecimento, né? Ele não fala gasta um percentual, não fala gasta meia dúzia, ele fala gaste tudo em troca de conhecimento. Então, realmente é uma prioridade. Prioridade para quê? Para você não ser servo de um bem material, né? Para você não ser servo dos seus desejos, daquilo que não te faz bem, né? Então, cara, essa live vai ficar salvo, né? Para quem quiser ver ela desde o início, né? Eu fico muito feliz de compartilhar todo esse conhecimento que você tem aqui, tanto com as pessoas aqui que me assistem, com as pessoas que te assistem e estavam aqui na live, muita gente especial passou por aqui, eu fiquei olhando o pessoal entrando, né? E, cara, foi muito legal, de verdade. Top. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, a live foi da hora mesmo. Cara, parabéns. Para quem quiser, o Felipe ele faz consultoria, ele ajuda a galera, tem um curso sobre finanças, né? Então vocês podem entrar lá no Instagram dele, FLP Fattori, né? E vocês podem tirar as suas dúvidas diretamente com ele. É um cara muito show, assim. Então, obrigado, Felipe. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Se vocês gostaram, podem ir lá no meu perfil, comentem na postagem. Vou ficar muito feliz ali de trocar uma ideia com quem for lá. Tá? Então, um abraço para todo mundo. Vou tentar salvar aqui, né? E aí, com você, Felipe. Pode encerrar aí.
Isso aí, pessoal. Quem quiser tirar dúvidas, só me mandar um direct. Tá muito tanto. Tem o curso lá que eu ajudo pessoas. Tá o link na bio do Instagram. Vou estar postando caixinhas lá no meu Instagram. Quem quiser tirar dúvidas, comentar, estamos aí para servir, beleza? Fê, obrigado pelo espaço aí, tamo junto. Precisar, é nóis e gostei muito aí. Parabéns pelo trabalho, pela atividade, pela dedicação no seu trabalho aí também, que tem gerado frutos aí para tantas pessoas. Maravilha. Que Deus abençoe você e Amém. todas as pessoas aí. E até uma próxima. Em breve a gente faz outra live. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.